uma família no deserto. Gênesis 21, de 1 a 20. Abra por favor a sua Bíblia então, vamos sentados mesmo, conhecer o texto que será a base para a nossa reflexão. Gênesis 21, de 1 a 20, eu vou ler na minha Bíblia, a Nova Versão Internacional, e você pode acompanhar na tela se a nossa equipe conseguir projetar o texto. Gênesis 21, de 1 a 20, nós vamos ler os textos na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão, e em sua velhice, e na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara que lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Versículo 8. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão lhe deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo-o colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Foi sentar-se perto, ali à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, nos abençoe na palavra que vamos trazer à nossa igreja nesta noite. Senhor, eu peço que este sermão, uma família no deserto, possa ser, Deus bondoso, uma oportunidade única para nós pensarmos e refletirmos sobre os cuidados que temos que ter com a nossa família e sobre a fé que precisamos exercitar todos os dias, para não perdermos, ó Deus, nossa intimidade com o Senhor, não perdermos a visão das promessas do Senhor, não desviarmos, ó Deus, dos caminhos da bênção do Senhor para a nossa família. Dá-nos o privilégio de caminhar por esta palavra nessa noite, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Uma família no deserto. Esse texto, irmãos, conta a história de Agar. Agar é uma forasteira. Agar é possivelmente aquela serva que Abraão comprou no Egito, comprou mesmo, escrava, e deu de presente para sua mulher, para ajudar nas tarefas da casa. O texto nos diz que Sara, sua esposa, teve muita alegria de ter essa Agar como sua ajudadora. E por bom tempo, eu creio que elas tiveram um excelente relacionamento. Mas numa altura da vida, o texto nos diz que, tendo Sara e Abraão recebido uma promessa, eles decidiram duvidar da promessa, ou então se esqueceram que Deus certamente iria cumprir a sua promessa. O texto nos diz que naquele momento então Sara vai dar uma sugestão a Abraão, que pegasse então Agar, tomasse por mulher e com ela tivesse um filho, para que a herança de Abraão fosse então preservada e Abraão tivesse um filho,
pois até aquele momento da história da vida da família de Sara e Abraão, eles não tinham gerado um filho. Quando leio um texto como esse, penso numa promessa que Deus deu àquela família, a pergunta que você faz é: o que aconteceu com Abraão no meio do caminho? Um servo de Deus, um homem cuja crença, né, e obediência sempre foram inspiradoras. Abraão, que ouviu o próprio Deus dizer: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vá para uma terra que eu o quê? Te mostrarei. Um homem que, tendo ouvido uma instrução tão clara de Deus, decidiu ser obediente, porque neste momento da sua história da vida, ele decidiu ou deu oportunidade para fracassar e para perder a visão e a dimensão da visão de Deus. Eu quero colocar 3 coisas que eu acredito, irmãos, fizeram com que a família de Abraão e Sara, especialmente agora Agar e Ismael, filho legítimo de Abraão, fossem mergulhados nesse deserto, nessa crise espiritual, nessa crise familiar. Eu coloquei como primeiro ponto desta mensagem que a incredulidade pode ser o caminho mais curto até o meio do deserto. A minha tese é a seguinte: abra comigo Gênesis 15, me acompanhe agora, por favor, seja um bereano, ponha em dúvida o que eu vou dizer, para que você possa crer no que Deus está dizendo. Gênesis 15, de 1 a 4, Gênesis 15, de 1 a 4, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o Senhor, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o único herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. O que Abraão está discutindo com Deus? Eu estou aqui orando, o Senhor me tem uma promessa, mas até agora nada. Eu recebi a promessa com 75 anos, estou chegando já nos 80 e tal e nada, não é? Não há qualquer cumprimento. O Senhor quer que eu acredite que na minha casa tem outro herdeiro que não seja esse servo, Eliezer de Damasco, a quem eu tenho entendido será o herdeiro de tudo que eu tenho? Veja a resposta de Deus, Gênesis 15, 4. Irmãos, aqui está um ponto decisivo para caminhar o caminho da fé ou mergulhar no deserto. Gênesis 15, 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, referindo-se a Eliezer, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Irmãos, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Quantos aqui, recebendo essa promessa, confiariam nela? Digam assim: sim, eu creio. Quantos aqui? Mas não é fácil não. Irmãos, Isaac vai chegar com 100 anos. Quando Abraão completar 100 anos, é quando Isaac vai chegar. Nós estamos falando de uma fé extravagante. Nós estamos falando de uma fé perseverante. Francisco, precisa ter muita fé. São 25 anos que este homem de Deus precisa dormir e acordar, dizendo: a boa mão do Senhor está comigo. O Deus que fala não pode negar, o Deus que fala não pode mentir, Ele não vai mudar a sua verdade. Ele precisa dormir e acordar 25 anos, crendo na promessa do Senhor. Tem gente aqui que não tem 25 anos de idade. A gente pensa que 25 anos é um dia, irmãos. Eu estou com 53, eu olho para trás, lembro quando eu tinha meus 25 anos, eu vejo como o tempo passou. Com 25 anos eu me casei com a moça mais bonita do planeta, né? Lindíssima aquela moça, que hoje está mais bonita ainda. Com 25 anos eu a desposei, com 28 recebi um filho, né? Com 30 recebi o segundo filho, hoje eu estou casado há 28 anos, e eu olho, gente, 25 anos é muito tempo. Mas o que é que o Senhor prometeu? Que daria a ele um filho dele mesmo. Deus fez uma grande promessa, uma poderosa promessa. Abraão deveria confiar. Mas o que aconteceu? Vá comigo, Gênesis 16, me acompanhe. Gênesis 16, de 1 a 7, veja o raciocínio. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão fez o quê? Abraão atendeu. Gênesis, estão comigo aí, irmãos? Gênesis 16, 2, se a equipe conseguir acompanhar é bom. Gênesis 16, 2, Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos. Veja quanto tempo para a fé de Abraão fraquejar.
Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar, ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Para comigo aqui no versículo 5. Tem uma promessa de Deus, tem um casal aliançado. O nome desse casal é Abraão e Sara. Eles têm uma aliança com o Senhor e uma promessa. Sara vai fragilizar da promessa, começa a duvidar e diz: esse filho não vai sair, para a gente não ficar sem herdeiro, tem um filho com a minha escrava. Mas tem um problema. Quando a escrava engravidou, quem que ficou orgulhosa com a ideia de que o único herdeiro que aquele grande e poderoso homem tem, vem dela? Agar. Ela começou a se orgulhar, ela começou a se engrandecer, porque naquele momento agora, ela seria a mãe do grande herdeiro, do pai de muitas nações. Isso coloca, irmãos, duas mulheres em grave conflito. Isso coloca uma família, é a minha tese aqui, no deserto. Exatamente porque no momento em que perderam a visão da promessa, trouxeram para dentro do seu lar, trouxeram para dentro do seu casamento, trouxeram para dentro da sua união matrimonial a incredulidade. Veja comigo o verso de número 6, continue comigo. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. Aonde, irmãos? No deserto, no caminho do sul. Como estamos trabalhando nesse mês o tema do deserto, eu quero dizer para os irmãos, que o caminho mais curto para o deserto é a incredulidade. Que o caminho mais curto para o deserto é a falta de fé. Que o caminho mais curto para poder você mergulhar numa vida de aflição, de sofrimento, longe da vontade de Deus, é duvidar. Já dizia o cantor cristão: o segredo do viver é em Cristo confiar. O segredo do viver é nunca o quê? Duvidar. Quando nós abrimos, irmãos, no nosso coração um espaço para duvidar de Deus, quando colocamos o nosso coração frágil, a nossa mente frágil, para que o inimigo coloque ali uma ideia: desista da promessa, não espere, Deus te abandonou, e você acredita nisso, ali está o primeiro passo para que o Senhor nosso Deus não haja mais na sua vida e a sua família perca as bênçãos de Deus. Sabe o que os profetas dizem a respeito de nossa crença? Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o quê? De todo o vosso coração. Você lembra o que diz o autor aos Hebreus? Hebreus capítulo 12, melhor dizendo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. O que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 11, 6? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Precisa crer e ter certeza que Ele é recompensador e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Veja o comportamento de Abraão e o comportamento de Sara, irmãos, diante da promessa do Senhor. Eu quero dar um motivo, porque o primeiro deserto se estabeleceu sobre o primeiro filho de Abraão, Ismael. Veja aí, Gênesis 17, 16. Me acompanhe, a nossa equipe vai projetar na tela. Gênesis 17, 16 em diante diz assim: eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Falando de Sara, né? Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis e povos. É Deus falando. Versículo 17, Gênesis 17, 17. Abraão prostou-se com o rosto em terra. O que ele fez? Riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Ele duvidou, creu, irmãos? Ele duvidou. Ele fraquejou. Muitos de nós lembramos que Sara riu-se, mas na verdade Gênesis 17, 17 diz que Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se. Sua risada, na verdade, irmãos, é uma afronta ao reino de Deus. Sua risada é um deboche à promessa do Pai. É como qualquer pessoa que dentro deste culto olhar para a Bíblia Sagrada e dizer assim: isso é um livro comum, isso é um livro qualquer,
né? Isso aqui foi escrito pelos homens, né? É como alguém chegar aqui no culto e dizer, isso aqui é uma religião comum, e todo tipo de religião é um fiasco ou um fracasso, e começar a debochar das coisas grandes do Senhor. O que eu vejo hoje é que o pai da fé, em um pequeno momento da história da sua vida, irmãos, tendo uma grande promessa de Deus, decidiu rir e desacreditar do poder de Deus. E você diz, mas por que por causa de Abraão a família mergulhou no deserto? Não foi só por causa de Abraão, não. Quando uma família, irmãos, entra num deserto e começa a passar por crises espirituais, não é só o homem da família o culpado. Veja Gênesis 18, 9 a 15, acompanhe. Gênesis 18, de 9 a 15. Você verá agora a segunda parcela de contribuição para que esse deserto na vida de Ismael e de Agar se estabeleça. Gênesis 18, 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram ali na tenda. Respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Versículo 12. Por isso, irmãos, veja o texto. Por isso fez o quê? Riu-se consigo mesma, quando pensou, depois de estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa. Versículo 14, irmãos, vamos ler juntos, está na tela, eu queria ler com toda a igreja, todos juntos. Existe na primavera, voltarei a você. Volta o versículo no início, por favor, minha equipe. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Em nome de Jesus, não mergulhe a tua família no deserto, meu irmão, em nome de Jesus. Quando o irmão pegar uma porção da Bíblia, do verdadeiro Evangelho de Jesus, quando o irmão desposar para si, para o seu casamento, para o seu lar, uma bênção de Deus, irmão, em nome de Jesus, tome posse dessa verdade, porque o Deus que prometeu tem poder para cumprir. Todas as vezes que você colocar no seu coração e der no seu coração um espaço, irmãos, um grãozinho de arroz de incredulidade, ali o diabo entra, faz a festa, e quando você perceber, o deserto já se estabeleceu em sua casa, em sua família, seus filhos estão vivendo num deserto longe de você, o Evangelho está longe da sua casa, porque em algum momento você decidiu dar risadas e rir daquilo que Deus lhe prometeu. Diga assim, Deus tenha misericórdia. Essa palavra é para você, querido pai, essa palavra é para você, querida mãe, essa palavra é para você, querido casal, que precisa confiar no Senhor. O texto diz, Gênesis 18, 15, Sara teve medo, por isso mentiu, eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. A aplicação que quero dar à igreja nesse primeiro ponto, irmãos, é que a incredulidade é sim o caminho mais curto para o deserto. A falta de fé é sim, irmãos, o menor atalho, irmãos, e o pior atalho que eu conheço, para que sua família seja definitivamente colocada num deserto e terá muita dificuldade de sair de lá. Naquele momento em que vejo que o casal da aliança duvidou da aliança de Deus para com eles, das promessas de Deus para com o casamento deles, ali, irmãos, naquela família, o deserto se estabeleceu. Segunda lição que quero dar aos irmãos dessa noite de culto, com esta família que está mergulhada num deserto espiritual, é que o deserto tem o poder de mergulhar a família em crises profundas. Quando nós damos lugar à incredulidade, caminhamos para um deserto que nos afasta de Deus e da sua vontade, irmãos, temos, eu diria assim, o desprazer de passar por crises que realmente modificam a nossa vida com Deus, modificam a nossa relação com o Senhor e enfraquecem a nossa intimidade no casamento. Eu quero pensar em algumas crises aqui. A primeira delas eu quero chamar de crise da rejeição. A crise da rejeição é o primeiro passo que nós damos na direção do deserto. Eu coloquei na tela Gênesis 21, 10. Está na tela lá. Ó. Disse a Abraão, ponha fora esta serva e quem, irmãos? E o seu filho Isaque. Quando Sara determinantemente disse a Abraão que ele tinha que fazer, e Abraão acompanhou o seu pensamento, eu vejo que a rejeição, irmãos, daquela mãe, e a rejeição daquele filho é, na verdade, o primeiro passo para que aquela família mergulhe numa crise espiritual e vá andar pelos caminhos do deserto. Nós, como famílias cristãs e nós, como servos de Deus, não devemos dar lugar à rejeição. Quando nós temos nossos filhos, quando nós temos nossas filhas, quando nós temos a nossa família, irmãos, condições de perdoar, de nos corrigirmos, de nos arrependermos de nossas falhas, de nossos pecados,
como servos de Deus, não devemos dar lugar à rejeição, nunca. Devemos buscar conversar, devemos buscar o diálogo, devemos buscar o arrependimento, devemos buscar voltar para a promessa do Senhor. O segundo passo que eu vejo também, que gera uma grande crise nessa família, eu chamo de crise de ingratidão. Está aí no segundo ponto, crise de ingratidão. Gênesis 21, 14, pode passar. O texto diz assim, Gênesis 21, 14. Abraão tomou pão, um odre de água, deu a Agar e mandou-a para o deserto. Irmãos, vamos lá. Imagina você ser contratada como uma serva para trabalhar. Depois a esposa do marido lá disse que você deveria ter um filho com o marido dela para que pudesse ter o herdeiro. Ela fez o que ela pediu. No momento em que tudo o que ela estava fazendo era tudo que o patrão e a patroa pediam, e ela cumpriu integralmente o contrato de trabalho dela, na hora em que ela estava no auge da sua obediência, a família dá para ela, veja, pão, um odre de água, e mandou para o deserto. Isso é indenização? Isso é justo? Está correto? Você imagina que aquele menino Ismael é herdeiro legítimo de Abraão? Quando eu vejo esse texto, irmãos, eu fico pensando o que tinha Abraão e Sara, o que eles tinham na cabeça, quando Abraão decide colocar o seu filho legítimo no caminho do deserto com aquela mulher, com apenas um punhado de pão e um odre de água na mão. Ele que era um homem bem sucedido, ele que era um homem abastado, ele que era um homem de posses, na pior das hipóteses, deveria ter dado estrutura à sua família e deveria ter colocado aquele menino com aquela mulher numa condição de maior segurança. Quando nós, irmãos, oferecemos nos relacionamentos familiares qualquer proposta de ingratidão, abrimos espaço para o deserto. Seja grato, aprenda a ser grato, cultive gratidão em todas as suas experiências de relacionamento familiar, com amigos, com parentes, com primos, com irmãos, com a esposa, com os filhos. Nós devemos cultivar gratidão. A ingratidão e a rejeição são passos claros que estamos dando para colocar a nossa família no deserto. Terceiro aspecto que eu coloco aqui, absolutamente atingido essa família, a crise de falta de direção. Gênesis 21, 14, está na tela. Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães de uma vasilha de couro, veja lá, não é? Cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, diz o texto, despediu-a com o menino. Veja o que Agar fez. Ela pôs-se a caminho e ficou o que, irmãos? Vagando. E ficou andando errante pelo deserto de Berseba. Quando nós estamos operando e facilitando com que uma crise se estabeleça na nossa família, você vai sempre encontrar alguém andando errante, sem direção. Eu já encontrei muita gente na rua, e eu estou falando assim, literalmente. Você olha a pessoa está indo, andando, voltando, você fala, está precisando de ajuda? Estou. Por que você está aqui? Briguei em casa. Arrumei confusão com a mulher, briguei com o filho. Eu já encontrei muita gente, como se Deus me levasse àquele lugar naquela hora para que eu pudesse abordar aquela pessoa. Quando nós estamos, irmãos, literalmente no passo e no caminho do deserto, o que nos falta é direção. Precisamos colocar a nossa mente no lugar, a nossa cabeça no lugar e pedir a Deus, Senhor, queremos direção. Porque um dos passos claros de que estamos no deserto e de que já não estamos conseguindo nos relacionar com a família e não estamos conseguindo cuidar bem da nossa família, é que estamos, veja, desnorteados, sem direção. Quarto aspecto, irmãos, que mostra claramente que uma família está mergulhada num deserto, está em Gênesis 21, versículo 15. Gênesis 21, 15, diz o texto, já está na tela. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Veja, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. A escassez de uma casa, Rodrigo, é um sintoma claro de que há uma desordem espiritual. Quando falta comida, falta alimento, falta água, falta sustento, falta provisão, estamos em desordem espiritual. Faltou diálogo, faltou planejamento, faltou relacionamento, ali no caso faltou gratidão, né? Abraão não poderia jamais despedir uma mulher que é mãe de seu filho legítimo com apenas uma vasilha de água e um bocado de pão. Essa crise de escassez é tão grave, irmãos, que ela vê o menino com os olhos fundos, ela vê o menino desidratado, ela vê o menino magro se perdendo, e ela, para não ver o menino morrer, o que ela faz? Coloca debaixo de um arbusto e se afasta mais de um tiro de flecha,
porque ela dizia no seu coração: eu não quero ver o meu filho morrer, eu não quero ver o meu filho morrer. Quando o espírito de morte se estabelece numa casa, é provável que o caminho tenha sido exatamente o que esta mulher e o que esta família passou. Vamos lembrar: rejeição, mas o quê? Rejeição, ingratidão, mas o quê? Escassez, né? Quando nós olhamos esse texto e percebemos que todo esse caminho pode ser trilhado por cada um de nós, eu peço a Deus: Senhor, livra-nos de colocarmos as nossas famílias, o nosso casamento e o nosso lar num deserto espiritual. Terceiro e último lugar, irmãos, eu quero já partir para as conclusões. Terceiro e último lugar, a misericórdia de Deus se manifesta no deserto. Veja que no momento em que ela colocou o menino lá para morrer, e aquilo ali era iminente, aquela morte estava para acontecer, não tem saída. Abraão não é mais a solução, Sara não pode mais ajudar. Veja que Agar, irmãos, ela não tem qualquer condição de resolver o problema daquela família. Abraão não é mais a solução, Sara não está à disposição e não é a solução. E Agar, ela não tem qualquer condição. Ela não tem saúde física, ela não tem saúde emocional, ela já entregou os pontos, ela está esperando o menino o quê? O menino morrer. Quem vai intervir? Gênesis 21, 18. O próprio Deus. Gênesis 21, 18 diz: ponha-se de pé, levante o menino, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Gênesis 21, 18. Agora lê comigo Gênesis 21, 19. Pode colocar na tela. Gênesis 21, 19. Queria que você lesse comigo esse texto para você entender como Deus agiu e foi misericordioso com essa mãe. Gênesis 21, 19. Tem como colocar? Pode. Esse aí está muito pequeno. Isso. Vamos ler juntos? Então, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Volta no início do versículo, há uma frase muito poderosa ali, irmãos. Antes da vírgula, qual é a frase ali? Então Deus é obra de Deus. Se nossa família vai bem, Deus, muito obrigado. Se nossa família não passa por escassez, Deus, muito obrigado. Irmão, se tem água, se tem alimento, se tem sustento na minha casa, eu digo: o Senhor me abriu os olhos. O alimento já estava lá. Você parou para pensar que Deus não criou esse poço? Você parou para pensar que isso não foi produzido ali na hora? Isso não é uma ação sobrenatural produzindo um poço e cavando, não. Ele estava lá. Mas, irmãos, o problema às vezes tem o poder de cegar a gente. A dificuldade faz com que você só consiga ver o quê? A dificuldade é igual aquela pessoa pessimista, né? Tem uma parede branquinha, aí tem um mosquito. O indivíduo, em vez de olhar para a parede linda, ele só olha para quê? Para o mosquito que está na parede. Porque para ele é o que chama atenção. Para ele é aquilo que é o hiperfoco, né? Aquilo que tira o foco dele, direciona o foco dele e dirige a vida dele. Esta mulher tinha um poço de água, ela tinha uma estrutura no deserto, Deus já havia providenciado. Mas como ela tem um foco no problema e ela está totalmente desanimada e desestruturada, ela não vê. Mas a Bíblia diz assim: então Deus lhe abriu os olhos. O que eu vejo aqui, irmãos, é que Deus é misericordioso. Você veja que esta mulher passou pelo deserto 2 vezes. Gênesis 16, de 6 a 13, diz que a primeira vez ela sai porque brigou com a Sara, porque estava lá, ela com ciúmes de que ela estava grávida e Sara não. Ela passou lá um tempão no deserto, mas Deus disse: volta para casa. Volta para Abraão, volta para Sara, porque eu farei desse menino que você tem no ventre também uma grande nação. Quando na segunda vez foi diferente, o menino já está andando, o menino tem um problema ali de relacionamento com o pequeno Isaac, ele parece que deu uma risada, alguma coisa que ele viu de estranho. Sara não gostou e disse: Abraão, bota fora. Abraão botou fora. Eles vão para o deserto, irmãos, com um punhado de pão, com um pouquinho de água, e tudo no deserto se foi. Mas quando ela percebe que a morte vai levar o seu menino, quando ela percebe que ela vai ter uma história triste para contar, de que ela e o seu menino estão morrendo e vão morrer no deserto, o que eu vejo é a intervenção divina no meio do caos. O que eu vejo é a misericórdia de Deus para com aquela família, consertando a história daquele lar. E você diz assim: pastor, que nós podemos aprender como famílias de Deus no meio do deserto? Eu vou pensar em pelo menos 8 recados. Eu vou fazer cada um deles em 30 segundos, para que eu possa pensar com você como Deus me ajuda a enfrentar e a tirar a minha família do deserto. Número 1, vamos ler juntos, está na tela, pode colocar, vamos lá? O nosso operador vai acelerar comigo agora. Número 1, vamos juntos? Confie. Irmãos, no deserto, confie na soberania de Deus, creia, não duvide, confie. Cada promessa que Deus te deu é bênção de Deus.
Se Ele diz que você vai ter um filho, confie. Se Ele diz que você vai ter sustento, confie. Se Ele diz, somos mais do que vencedores, confie. Diga amém. Nós não podemos duvidar das promessas que Deus nos deu. Todas as vezes que nós lemos os salmos, todas as vezes que nós lemos os evangelhos, todas as vezes que nós lemos sobre a escatologia, sobre o futuro, nossas crenças espirituais na ressurreição, no poder de Deus, no cuidado da igreja, nas verdades do evangelho, eu não sou incrédulo, eu digo amém, eu creio. Porque o que pode nos tirar do deserto, irmãos, é confiar na soberania de Deus. Segunda recomendação que dou aos irmãos para tirar a sua família do deserto. Segunda recomendação, está na tela. Conte com o quê? É bíblico isso? O Senhor é meu pastor e o quê? Lembra de Abraão, quando levou seu filho Isaque no altar? No monte do Senhor, Deus proverá. Você não pode duvidar da provisão divina, e você precisa confiar na provisão divina. Não foi Agar e Ismael, irmãos, que solucionaram o seu problema. Foi Deus que abriu os olhos daquela mãe. Foi Deus que ouviu o choro daquele menino e trouxe água, e fez com que aquele menino e aquela mãe pudessem sobreviver naquele deserto. Terceiro ensino para você não mergulhar a sua família no deserto. Vamos lá. Terceiro ensino, não prejudique ninguém. Nós temos uma feia tendência, irmãos, de que quando alguém nos faz mal, nós queremos revidar. Ou então, quando alguma coisa parece que vai me prejudicar, eu imediatamente procuro me defender, e para me defender eu faço isso em prejuízo da outra pessoa. Irmãos, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Sara quis prejudicar Agar e fez isso com um coração muito ruim, muito perverso. Isso mergulhou a sua família num deserto. Nunca prejudique alguém. A Bíblia diz que devemos fazer o bem, não importa o quê? Não importa quem. Nós nem sabemos, mas nós fazemos. Quarto lugar e quarta recomendação para tirar a sua família do deserto. Abre-se para ver o quê? O impossível. O grande problema de Sara, irmãos, e de Abraão foi não ver o impossível acontecer. Eles duvidaram. É impossível com 100 anos, um pai ter um filho e uma mãe, naquela idade, gerar um filho? Aos homens, sim. Mas se Deus prometeu, Ele faria, eles não poderiam duvidar. Abre-se para ver o impossível e para crer. Havia ali um poço, né? Estava ali uma água, estava ali as condições daquela família, daquela mãe e daquele filho se sustentarem, mas eles não conseguiam ver. Seria impossível ter um poço ali no deserto? Sim. Havia qualquer possibilidade de ter aquela água ali? No mundo natural, sim. Mas Deus já havia colocado aquele poço ali, aquela água ali, para aquela família resistir e subsistir. Quinta recomendação para não mergulhar a sua família no deserto. Vamos juntos? Quinta recomendação: erga a sua voz, encosta a sua cabecinha e chora. Irmão, chora aos pés do Salvador. Eu gosto muito dos hinos que a Débora canta aí, que a gente chora, né? Precisa chorar, precisa se humilhar, precisa dizer: Senhor, eu preciso receber as bênçãos do Senhor, eu preciso crer nas bênçãos do Senhor. Quando um crente se humilha em oração e em choro verdadeiro, dizendo o tamanho da sua dor, Deus ouvirá. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não resiste o Senhor. Deus envia seu anjo, Deus envia solução, Deus envia direção, Deus envia proteção. Aquele que sai chorando, levando com lágrimas a semente, voltará o quê? Com júbilo, trazendo os seus frutos. Erga a sua voz e clame a Deus. Sexto lugar, como não mergulhar a sua família no deserto? Sexto lugar, enfrente o medo. 365 vezes a Bíblia diz: não temas. E se ela diz isso 365 vezes, é que para os 365 dias do ano, você possa dizer: Senhor, eu não temerei. Deus mandou que o anjo falasse com Agar: não tenha medo. Ela não duvidou, ela confiou, ela esperou em Deus, ela ouviu a sua voz, o Senhor com certeza a fortaleceu. Sétimo lugar, irmãos, para não mergulhar a sua família no deserto. Sétimo lugar, o anjo mandou com que ela se levantasse e fizesse a parte que era dela, que ela caminhasse a milha que ela deveria caminhar. Sétimo lugar, repita comigo: levante-se e lute. Repita comigo: levante-se e lute. Irmãos, não fique prostrado. Há caminhos que o homem tem que caminhar, há milhas que devemos andar, há questões que como mães e pais devemos fazer. O dever de Agar foi levantar, pegar o menino, levar naquele poço e dar água. Se ela decidisse ficar prostrada, ninguém faria isso pela família dela. Mãe, pai,
querido que está em casa, levante-se, lute. Deus quer abençoar a sua casa. Não mergulhe a sua família no deserto. Último lugar, eu quero encerrar. Vamos todos juntos? Último lugar, adapte-se aos novos tempos. Irmãos, realidades mudam. Não viva com saudade do passado o tempo todo, com saudade do passado. Não diga que bom era o que aconteceu ontem. Aprenda a viver onde você está. Eu vou dizer uma coisa para você: casa boa é a sua, carro bom é o seu, salário bom é o seu. Aprenda a viver feliz e se alegrar com aquilo que Deus te deu. Veja comigo os versículos 20 e 21, vamos voltar ao texto para a gente terminar. Gênesis, por favor, volte lá. Gênesis 21, versículos 20 e 21. O texto é rico de aprendizado, irmãos. Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu aonde? No deserto. Eles não voltaram. Eles aprenderam a tirar água aonde, irmãos? No deserto. E diz mais, versículo 21. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. É interessante, meus amados irmãos, que Deus deu um poço, deu água, deu estrutura, e eles aprenderam a viver naquele lugar. Mas o mais poderoso é que ele tornou-se um flecheiro valente. Eu fico me perguntando, Joel, por quê? Porque alguém que tem um poço no deserto, vai ter um monte de gente querendo tomar o seu poço. Mas Deus fez daquele menino um homem valente, para proteger a sua mãe, para ter a sua mulher, uma esposa que desposou do Egito, para proteger a sua família, porque eles aprenderam a fazer do lugar mais difícil para onde foram parar, um lugar onde eles poderiam ter sustento, provisão e dignidade, porque sabiam que a boa mão do Senhor estava com eles. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que sua casa esteja hoje num momento muito difícil, mesmo que seu casamento esteja mergulhado neste momento, num deserto complicado, onde você tem previsto e previsionado um divórcio, uma separação, eu vou dizer uma coisa para você: chore, clame a Deus, peça socorro. Deus vai enviar o seu anjo nesta noite na sua casa. Deus quer enviar o seu anjo na sua família. Se você se sente seco, meu amado irmão, seco, absolutamente seco, se você se sente magro espiritualmente, se você se sente, eu diria, anêmico de forma espiritual, eu peço uma coisa a você: levante-se, lute pela sua família. Peça a Deus assim: Senhor, abra meus olhos, para que eu possa ver que há uma fonte no deserto. Eu queria orar pelas famílias que estão aqui presentes, e desejo nesta noite pedir a Deus, que a mesma visão que um dia Agar teve, de provisão, de sustento, e de aprendizado, para viver numa região, irmãos, tão difícil e tão inóspita. Eu peço que você saia, que você no seu lugar onde está, fique de pé e diga: pastor, eu quero orar neste momento, pela minha casa e pela minha família, para que quando dificuldades como essa chegarem, a minha casa seja uma bênção, o meu lar seja uma bênção. Quando esse deserto tentar se estabelecer, que eu seja uma bênção. Diga assim: rejeição? Não. Ingratidão? Não. Escassez? Não. Nós precisamos amar, nós precisamos servir o Senhor e dizer, mesmo quando tudo está difícil, dialogar, respeitar, crer, nunca duvidar. E quando a morte espreitar, ore, chore e diga: anjo de Deus, desça aqui, precisamos de uma água que venha do céu. Quem crê nisso, diga amém.